estupro. Deus a estava forçando a carregar o filho daquele animal bêbado. Mesmo que Mira tivesse condições de sustentar uma criança, não tinha a intenção de sustentar aquela criança. Havia sido forçada a aguentar a humilhação do estupro, mas não deixaria que nem o estuprador, nem mesmo Deus a forçassem a suportar a humilhação da gravidez. Não era justo. Não poderia sofrer mais consequências daquela tarde horrorosa. Decidiu matar o bebê. Mas o doutor não queria cooperar. Rapidamente Mira descobriu que no sul do Texas, na década de 40, não era fácil conseguir um aborto com um médico. Ainda achava que o melhor a fazer seria matar o bebê com ou sem a ajuda de um médico. Sem a ajuda de ninguém, se necessário fosse. Esses eram os pensamentos que lutavam para controlar a mente de Mira numa tarde de primavera de 1943. Enquanto voltava do consultório do médico, sentada na varanda de trás da casa, na qual fora estuprada, uma nova opção lhe veio à mente: o suicídio. No exato momento que a ideia de suicídio parecia prometer o fim mais rápido à sua dor, do âmago do espírito surgiu uma grande necessidade de orar. Olhou para o céu e clamou: Senhor, estou carregando essa criança e não sei o que fazer. Jamais teve certeza se a voz era audível ou não. Era, no entanto, tão clara como qualquer outra voz que já tinha ouvido. Deus disse a ela: tenha o bebê. Ele trará alegria ao mundo. Aquelas duas frases curtas da parte de Deus dissiparam todos os pensamentos de suicídio e de aborto. As palavras do céu têm um poder a que nenhuma voz do inferno se pode comparar. Quando Mira ouviu aquelas palavras, não somente seus pensamentos destrutivos a deixaram, mas a alegria do céu lhe entrou na alma e expulsou a depressão e a angústia. Estava certa de que Deus lhe daria uma filha, a quem chamaria Joy, alegria, pois de acordo com o Senhor, aquela criança traria alegria ao mundo. No dia 9 de outubro de 1943, Mira trouxe seu bebê ao mundo no hospital público em Houston, no Texas. De imediato, tudo começou a dar errado. Mira quase morreu durante o parto. O bebê era um menino e não uma menina, como ela pensava. Os primeiros anos não foram fáceis para Mira, nem para o seu filhinho. Ficavam muitas vezes separados, o garoto morando em lares de adoção. Nos anos que se seguiram, o garoto não demonstrava nenhum sinal de que cumpriria o destino celestial de trazer alegria ao mundo. Tornou-se cristão no começo da adolescência, mas não apresentava nenhuma promessa de se dedicar à obra do Senhor. Aliás, era tão incrivelmente tímido que nem conseguia falar em público, qualquer que fosse ele. No verão seguinte à sua formatura no colegial, o rapaz foi a uma série de reuniões de avivamento. E na última noite, uma sexta-feira, ouviu Deus chamando-o para pregar. Era uma voz clara como qualquer outra, apesar de ninguém mais confirmar que a tivesse ouvido. Todos sabiam que esse jovem não tinha dom para nenhum tipo de ministério público. Na segunda-feira voltou ao seu trabalho na indústria química. Os homens que trabalhavam naquela indústria eram na maioria incrédulos. A conversa deles era cheia de blasfêmias, piadas sujas e alusões de cunho sexual às esposas ou às amantes. Esse tipo de conversa jamais havia incomodado o jovem, mas o que lhe aconteceu na sexta-feira tornou aquela obscenidade insuportável. Ao ouvir os homens durante o expediente e depois na hora do almoço, quando cerca de 200 funcionários estavam reunidos ao redor de 2 caminhões, o jovem foi tomado de compaixão pelos trabalhadores e de ira contra o pecado que os separava de Cristo. Repentinamente, sem mesmo perceber o que estava fazendo, subiu na carroceria de um dos caminhões
e bradou aos 200 colegas: ouçam todos. Os homens pararam de comer e olharam calados de surpresa. Sou somente um garoto, tentando aprender a ser homem. Tudo o que vocês, homens, me ensinam é falar obscenidades, pensar obscenamente, viver obscenamente, ser obsceno. Homens, eu não falaria de um cachorro da maneira como muitos de vocês falam de suas esposas. Mas Deus ama vocês e entregou Jesus para morrer por vocês. Essa foi a introdução ao primeiro sermão do jovem rapaz. Operários, isoladores, artesãos e auxiliares sentaram-se pasmados ao ouvir aquelas palavras. Enquanto o jovem continuava a pregar, a convicção do Espírito Santo movia-se sobre eles. Quando terminou, ninguém disse uma palavra sequer. Simplesmente abaixaram a cabeça e voltaram ao trabalho. Sem perceberem, um reavivamento acabara de se iniciar naquela indústria de produtos químicos. Na semana seguinte, o rapaz teve o privilégio de levar muitos trabalhadores de mais idade a Cristo. Ficou patente a todos que o rapaz fora chamado para ser evangelista. Passados mais ou menos 30 anos, aquele jovem é responsável por levar milhões de pessoas a crerem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Seu nome é James Robinson. Na primavera de 43, sua mãe Mira foi verdadeiramente surpreendida pela voz de Deus que lhe disse: tenha esse bebê, ele trará alegria ao mundo. Quem poderia mesmo pensar que um bebê concebido num estupro traria alegria ao mundo? Quem poderia imaginar que um garoto incrivelmente tímido, sem nenhuma capacidade de falar em público, seria responsável por levar milhões de pessoas a Jesus Cristo? O que Deus disse a Jeremias poderia também ser dito a James Robinson: antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então, querido, é por isso que eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, querido, é importante nós ficarmos prevenidos contra as distrações do mundo. As distrações que o mundo oferece, não apenas contra o seu poder de suscitar temores. Muitas pessoas vivem a vida procurando distrações para ocupar o seu tempo, como músicas, televisão, teatro, revistas, histórias em quadrinhos, novelas, filmes, cinema, internet, conversas nos bares e muito mais. Paulo recomenda que o cristão redima o tempo, porque os dias são maus, de acordo com Efésios 5,16. Os dias são maus, querido. Então você tem que redimir o tempo. O que é redimir o tempo? É salvar o tempo. É aproveitar o tempo para glorificar a Deus. A distração nada mais é que permitir que as horas passem sem qualquer preocupação em comprá-las para jogar fora. Comprá-las para jogar fora, o que quer dizer isso? Comprá-las de Deus para jogá-las para as pessoas, para levar o Deus das Sagradas Escrituras para as pessoas. Horas desperdiçadas, sem que se tenha feito nada para a glória de Deus, certamente é um bom exemplo do que significa viver de modo mundano. Vamos dar uma olhada lá em 1 Coríntios 10, 31. Primeira Coríntios 10, 31. Diz assim, querido: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer,
fazei tudo para a glória de Deus. Deus não está dizendo que você não pode comer, que não pode beber, que não pode se divertir. Deus está dizendo, a sua palavra, através de Paulo, qualquer coisa que você fizer, faça para a glória de Deus. O problema é que tem programas na televisão que não adianta forçar a barra, não é para a glória de Deus. Você não vai conseguir extrair nada ali para a glória de Deus. Tem filmes que passam no cinema que são a mesma coisa. Tem sites na internet que não é bom nem comentar. Simplesmente citar é perversão. Tem locais que nós frequentamos que não vão glorificar a Deus. Ah, mas Jesus, ele entrava nos bares. Amém, eu te abençoo para você entrar em bares também. Desde que você vá com a mesma postura de Cristo Jesus, de levar a salvação aos gentios, aos publicanos, às meretrizes. Eu tenho uma história para te contar, querido. Por isso que eu acho que não tem problema o crente entrar em bar. Agora, você não vai sair por aí dizendo, olha o Douglas que está dando aula na escola dos Gideões está falando que a gente pode ir em bar. Você vai entender o que eu quero dizer. John Wesley, um dos grandes avivalistas da Inglaterra, no século XVIII, numa certa feita, ele pregou mais de 42 mil sermões, andou a cavalo mais de 300 mil milhas para evangelizar, e num certo dia ele chegou a um bar. E ele entrou naquele bar, cheio de pessoas já alcoolizadas, de prostitutas também, e uma prostituta pegou no braço dele, e falou assim, vem cá meu bem, vamos dançar juntos. E o John Wesley olhou para ela e falou assim, eu vou ajoelhar aqui, e eu vou orar. E se o meu Deus disser para dançar com você, eu danço. E John Wesley ajoelhou naquele lugar, sem medo da resposta de Deus. Se Deus dissesse dança, ele dançaria. E quando ele levantou, o bar inteiro estava chorando na presença de Deus. Sabe, querido, não tem problema entrar em bar, desde que você vá lá para evangelizar. Desde que você vá lá com essa convicção de levar a palavra de Deus. Porque aquele que é nascido de Deus vence o pecado. Ele vence o pecado. E eu até compartilhei com a tia Suzy essa palavra. Pedi que ela orasse por mim no acampamento, no último acampamento da rede de adolescentes. Eu ouvi um testemunho sobre um homem chamado Billy Graham. Quem já ouviu falar sobre o Billy Graham? Amém. Um grande cristão. E o Billy Graham, quando ele era adolescente, ele foi pregar para Marilyn Monroe, né, aquela que era amante do John Kennedy, presidente dos Estados Unidos. E ele levou a palavra de Deus ali, porque Deus mandou ele pregar, sem medo, adolescente, diante daquela mulher tão famosa. Falou para a mulher, olha, o meu Deus, ele me mandou vir falar do amor que ele tem por você. E mandou eu trazer uma palavra de arrependimento para você. De que ele te ama e que ele quer que sua vida seja um manancial de santidade. E ela zombou de Billy Graham. Falou assim, eu não preciso do seu Deus. Uma semana depois ela morreu, querido. Ela morreu. Deus tinha mandado aquele homem ali, porque sabia que o tempo dela estava acabando. E um dos mais poderosos chefes da máfia italiana em Chicago na época, disse o seguinte a respeito de Billy Graham: todos podem ser corrompidos, menos Billy Graham. Sabe, querido, o que é isso? O que é um ímpio olhar para um homem de Deus e falar assim: todos podem ser corrompidos, menos ele. É porque aquele homem, ele está transmitindo Deus demais.
Eu venho de uma família italiana, eu sei o que é a máfia italiana. Para um mafioso chegar no nível de dizer, todos podem ser corrompidos. Todos é muita coisa, está incluindo a humanidade inteira. Menos Billy Graham. E aquela frase, ela, ao mesmo tempo que ela me deu uma alegria muito grande, ela me deu um temor muito grande. Porque eu fiquei me perguntando, será que então eu posso ser corrompido? Será que eu deixo a televisão me corromper? O rádio me corromper? As músicas que eu escuto me corromperem? Será que eu vivo a filosofia do tem nada a ver não? Tem nada a ver ouvir música do mundo não? Não tem nada a ver às vezes assistir isso ou aquilo não? Só para dar uma relaxada. É na hora que você relaxa que o diabo vai lá e te arrebenta. Na hora que Adão e Eva relaxaram, o diabo foi e jogou a proposta. Não tem nada a ver não. Para quem não quer viver o estilo de vida de não ser corrompido, não tem nada a ver, é normal. Mas para quem quer ser incorruptível, tudo tem a ver. Em 1 João 2,15, Deus proíbe o amor pelo mundo. Porque ele transfere o amor que se deve a Deus para algo que foi criado. Por isso Jesus relembrou ao jovem rico que Deus e somente Ele é bom e, portanto, digno de receber todo o amor de suas criaturas. Desconhecendo a santidade de Deus, o indagador rico não sabia quem tinha ofendido e nem como. Então abra lá em Marcos 10, 18, para nós vermos a história desse homem rico, que você já conhece tão bem, mas que é bom relembrar. Marcos 10, 18. Vai começar no 17, diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Jesus sabia que aquele jovem guardava todos os mandamentos. Ele sabia disso. Mas ele sabia que existia uma coisa que aquele jovem tinha colocado no lugar de Deus: o dinheiro. Mamon era o Deus daquele jovem. E a prova está ali no versículo 22, quando diz: Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste. E a palavra diz que ele se retirou triste, porque era dono de muitas propriedades. Ou seja, quando ele ouviu as condições para o reino, e que elas não estavam de acordo com as condições que ele tinha estabelecido na mente, ele saiu dali triste. Por quê? Porque ele desconhecia a santidade de Deus. Ele não entendia que a avareza é uma expressão real de idolatria, como diz em Efésios 5:5. Vamos conferir lá, querido, para que não fique dúvida de que a avareza é idolatria. Efésios 5:5. Vamos ser como cidadãos de Bereia. Vamos amar as Escrituras, abri-las. Amém? Efésios 5:5 diz: Sabei, porém, isto:
Nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou avarento que é idólatra. Porque ama mais o dinheiro do que Deus. Porque o dinheiro toma o lugar de Deus. O problema não é ser rico. O problema é quando o dinheiro toma o lugar de Deus na sua vida. O problema é quando o amor às posses te impedem de dar. Muitos dos cristãos primitivos do 2º, 3º, 4º século, quando eles se convertiam, e muitos deles eram ricos por causa das famílias, eles davam tudo para os pobres e depois iam seguir. Aconteceu isso com Basílio de Cesareia, aconteceu isso com Agostinho, que os católicos conhecem como Santo Agostinho. Aconteceu isso com diversos homens de Deus. Com Antônio, que partiu para o deserto para contemplar Deus melhor. Por quê? Porque eles tinham a noção de que dinheiro e Deus não combinavam. O amor ao dinheiro e Deus não combinava. Então eles queriam dar tudo para não ter apego nenhum. Eles olhavam para o pobre e diziam: eu vou dar alívio. Eu vou abençoar de alguma maneira, porque isso não me serve de mais nada, porque eu tenho um tesouro no céu. De acordo com Marcos 10, 17 em diante. Sabe, querido, o problema é que parece que muitas vezes nós não acreditamos que nós temos um tesouro no céu. Ou se nós acreditamos, nós queremos ter o tesouro no céu e o tesouro na terra. Atos 20, 35 diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Não foi Paulo que disse isso, foi Jesus. Não está nos evangelhos, mas Paulo nos diz que o mestre disse isso. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Ou seja, dar. Dar é o momento quando eu mais me pareço com Deus. Se eu quero me parecer com Deus, eu tenho que dar. Não é só as posses, não é só dinheiro, é carinho, amor, atenção, respeito. É ajudar a pessoa a resgatar a dignidade. É isso. Sabe, querido, e aqui, continuando no estudo, vai dizendo: o jovem rico pensava que guardava a lei de Deus desde sua juventude. Pensava que era espiritual, porém era mundano. Mundano? Peraí, Jesus disse que ele guardava todos os mandamentos. Está ali, todos os mandamentos serão guardados. Como é que um sujeito desse pode ser mundano? Ele era mundano, porque lá no íntimo do coração dele, o Deus dele não era o Deus de Jesus Cristo. Muitos em nossos dias pensam serem cristãos segundo o coração de Deus. Não são vencidos pelas tentações comuns, tais como cigarros, bebidas alcoólicas, roupas que não condizem com a modéstia, nem pela televisão ou cinema, com suas programações recheadas de valores anticristãos. Então, ele pensa: olha só que triste pensar assim. Eu sou cristão porque eu não fumo, eu não bebo, eu não sou impuro, eu não assisto programas de televisão e cinema impuros,